Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar. Só porque a terra escureceu, A minha vida está em Deus. eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei Pra onde vou? como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar. Só porque a terra escureceu, A minha vida está em Deus. eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. A igreja, eu vou. Eu vou seguir. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Glórias ao Senhor, nós somos filhos de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 8. Faremos uma leitura responsiva no livro de Mateus, capítulo 8. Capítulo 8, dos versículos de 1 até o 10. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e os irmãos dos versículos pares. Amém? Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz.
Amém. Nesse texto e nos próximos versículos, seguem pessoas indo em busca de Jesus, pedindo que lhe curem. Vão pessoas endemoniadas também, e o Senhor expulsa os demônios. E uma coisa que me deixa pensativa é que todas essas pessoas tinham coisas em comum. Todas elas que iam até Jesus, elas precisavam de ajuda. Todas foram até Jesus. Todas tiveram fé. E todas elas também receberam o que tinham pedido. Então, eu pergunto a você, eu fiquei pensativa, meu Deus, o que é que eu tenho a ver com essas pessoas? O que é que eu tenho em comum com essas pessoas da Bíblia? E eu quero chamar a igreja para refletir o que é que nós todos temos a ver com essas pessoas. Então, algo que todos nós temos em comum é que todos nós precisamos de ajuda. Todos nós enfrentamos dificuldades nas nossas vidas. Às vezes, alguma enfermidade física, às vezes alguém que está perto de nós está precisando de ajuda. Então, nós temos isso em comum. Nós também ouvimos falar de Jesus. Porque algumas dessas pessoas, todas que chegaram, elas não conheciam Jesus. Elas ouviram falar e foram em busca. Então, nós também ouvimos falar de Jesus. Mas eu quero convidá-los a ter mais um ponto em comum com todas essas pessoas: a fé. Todos nós precisamos ter muita fé e ir até o Senhor e falar com Ele, pedir aquilo que nós precisamos. Então, que nós possamos olhar para as pessoas que Jesus curou, para as pessoas que Ele não conhecia pessoalmente, mas Ele sondava o coração e Ele conhecia o coração. Que nós possamos perceber que esse mesmo Jesus que curou essas pessoas, Ele pode nos curar. Esse mesmo Jesus que foi um amigo, que ajudou, que ouviu, que estava disposto a ajudar, Ele é o mesmo hoje. E Ele é o mesmo que ouve quando você ora. E é o mesmo que ouve quando você também não ora. Mas que você possa buscar a presença desse Deus, que é maravilhoso. Continuemos louvando. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém
podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, A força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. a igreja, a glória, a força. Que te pertenço, A honra, a glória, a força, e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Nós pertencemos ao nosso Deus. Amém? Quantas vezes as angústias, elas tentam nos derrubar? Quantas vezes nós já nos perguntamos se nós iríamos resistir? Mas os que creem no Senhor, eles não serão abalados. Os que creem no Senhor, os que sentem esse amor que é eterno, resistirão. Amém? Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em nosso Deus.
abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso E Deus, no seu eterno amor. em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. Cante, igreja. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deus. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Amém, Senhor. Nesse momento nós poderemos trazer ao altar do Senhor os dízimos, as ofertas, um pouco daquilo que o Senhor presenteia na sua vida, que você possa vir com alegria trazer também ao seu altar. Eu convido a igreja a fazer a leitura do versículo que está ali abaixo do nome da música, que nós possamos fazer uma leitura todos juntos. Vamos lá? E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Que essa palavra ela seja como um alento para você no dia ruim, que seja como
um júbilo de vitória no dia feliz, que nós possamos confiar no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. A igreja olhando para Cristo. Olhando Para servi-lo com todo amor. vejo ao longe campos vastos, Prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus. aguardam salvação. Venha Deus desperto, amor da geração eleita. Para os seus obreiros concede unção. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou. A igreja glórias ao Senhor, servir a Cristo com todo ardor, com todo fervor no coração. Eu convido nesse momento a irmã Iraildes para orar em agradecimento aos dízimos e ofertas. Graça e paz, igreja. O Espírito Santo fala conosco. Eu senti que a Ilha ia me chamar hoje. Então não é a Ilha, mas é Deus. É o Espírito Santo falando conosco. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do teu Santo Filho Jesus, meu Pai, que estamos aqui, Senhor, na tua casa de oração, meu Pai, para te servir, Senhor, para te dar louvores, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, independente do nosso merecimento, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de falar contigo, Pai, de te agradecer. Nesse momento eu quero te agradecer pelos dízimos e ofertas que aqui foram depositados, Pai.
Que seja para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. Abençoa cada um, Senhor, que até aqui chegou, Pai. Abençoa cada um que o Senhor tem dado a oportunidade de dizimar, Senhor. Graças te dou, meu Pai, porque o Senhor tem fala com o teu povo, Pai. Continua, Senhor, falando com cada um para se despertar, para te servir. E te servir doando uma parte do que o Senhor nos dá, Senhor. Graças te dou, meu Pai, porque o Senhor é o Deus que cuida, é o Deus que cura, é o Deus que nos levanta, que nos dá força para cada dia de nossas vidas te servir, Pai. Eu quero, Pai, te agradecer também, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Continua abençoando, Senhor, falando com cada um de nós, meu Pai. Hoje, Pai, teremos um culto especial. É para o amigo, Senhor. É o amigo que nós trouxemos, Pai, mas é para ouvir a Tua palavra, Senhor. E descobrir que o maior amigo, o melhor, és o Senhor, meu Pai. É essa oração que eu te faço com coração grato. Em nome do Teu Santo Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Continuaremos louvando ao Senhor, mas essa música ela é muito especial porque ela fala um pouquinho de nós antes da cruz do Senhor Jesus e depois da cruz. O que era de nós antes de Jesus morrer naquela cruz para curar, purificar e salvar as nossas vidas. E quem somos nós depois da cruz? O que nós, mais de 2000 anos depois, nos tornamos depois da cruz. Que nós continuemos a ser os servos fiéis. Que nós continuemos a valorizar, a perceber a salvação de Deus sobre cada um de nós. Eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. A igreja. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviver. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado Deus, de um outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou
pela tua salvação, ó Pai. Amém. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Nós podemos assentar. Nós estamos juntos em mais uma chance de um domingo para louvarmos ao Senhor e estamos reativando um culto que a gente chama de culto do amigo, para convidar as pessoas que estão no nosso coração, as pessoas que nós temos verdadeiramente como amigos, e poder estar juntos, louvando a Deus e ouvindo a palavra de Deus. As pessoas que eu convidei de 6h30 disse assim para mim: boa noite, seu Cleiton, eu gostaria de agradecer o convite, mas vou deixar para a próxima oportunidade, porque eu estou cansada, cheguei de viagem com dor de cabeça, estou me recuperando, me desculpe, mas na próxima eu vou, viu, com fé em Deus. O outro disse assim: boa noite, seu Cleiton, teve um imprevisto, achei que ia dar tempo de chegar, mas não deu dessa vez, da próxima vai dar certo. Então imagina quantas pessoas que nós convidamos, né, e não conseguiram chegar até aqui por algum motivo, mas você que conseguiu trazer alguém do seu coração, um amigo, uma amiga, para estar junto aqui nesta hora. Vamos nos colocarmos de pé agora. Aí você vai orar com essa pessoa, você vai chegar perto dessa pessoa e vai dizer assim: ó, tem um assunto que a gente poderia orar por sua vida, e você mesmo vai poder dizer: ore por mim nessa área, assim, ó, da família, do emprego, da saúde, dos filhos, de algum assunto. Vamos nos colocarmos de pé. E você que não conseguiu trazer, feito alguém aqui que não conseguiu trazer porque a pessoa teve algum imprevisto, você se aproxima de alguém que está do seu lado e ora com esta pessoa agora. E aí você que trouxe, se aproxima de alguém que trouxe. Você trouxe quem? Quem foi que você convidou? Vá perto dessa pessoa agora, ore com ele, ore com ela, em nome de Jesus, para que todos nós possamos orarmos antes da mensagem da palavra de Deus. Vamos orar em duplas. Se aproxima de alguém, gente, em trio. Pode ser dupla, pode ser trio. Chega perto aí. Vamos, todo mundo juntos.
capítulo de número 8. A partir do versículo de número 42. Terceiro livro da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. Lucas capítulo 8. A partir do versículo de número 42. Todo mundo encontrou? Amém? Lucas 8, 42. Está aqui na tela também. Não sei se vai ser a mesma versão que eu farei a leitura. Diz assim a Bíblia Sagrada. Lucas 8, 42. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos via sofrendo de uma hemorragia que ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todo o seu dinheiro, veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e te dizem: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Versículo 46, vamos todo mundo? Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. 48, todo mundo? Mais uma vez, o 48. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Podeis assentar. No Novo Testamento da Bíblia Sagrada, nós encontramos a história de uma mulher narrada por Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, por Marcos e narrado por Lucas no texto que nós acabamos de ler. Existem histórias da Bíblia Sagrada no Novo Testamento que é narrada apenas por um dos evangelistas, um dos quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João. E curiosamente existem algumas histórias que são narradas por 3, por 2 e até mesmo alguma outra por 4 dos evangelistas que escreveram a biografia do Senhor Jesus. Uma mulher que durante 12 anos ela tinha uma hemorragia, ela tinha um fluxo de sangue. E este fluxo de sangue ele não parava durante esses 12 anos. Todas as mulheres, depois da adolescência, têm um fluxo de sangue mensal e depois de um tempo para, mas esta mulher tinha um fluxo de sangue que não cessava, que não estancava, que não parava, e isso foi durante 12 anos. O texto bíblico diz que esta mulher procurara vários médicos, procurava várias opções, várias alternativas, mas ninguém conseguiu resolver o fluxo de sangue que havia naquela mulher.
ela gastou, diz o texto, todos os seus haveres, todos os recursos que ela tinha, o dinheiro que ela tinha, as opções que ela tinha, ela gastou durante 12 anos. Quando nós olhamos para esse texto e entendemos um pouco do contexto dos judeus, lá do primeiro século, nós sabemos que a lei dos judeus na Bíblia Sagrada dizia que quando alguém estava cortado, estava expelindo sangue, ninguém deveria tocar no sangue das pessoas, porque o sangue, diz a Bíblia Sagrada, é vida e deve-se evitar, dentro do possível, toda a possibilidade de se ter contato com o sangue. A Bíblia Sagrada diz para não comer sangue. Não é? Existem alguns pratos aqui no Ocidente de galinha, eu conheço de galinha e de bode que levam sangue, e a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos nos afastar, não consumir nada que tenha explicitamente sangue. Alguém talvez aqui, quando vai comer um churrasco e alguém pergunta se quer lá pingando ou se quer bem passado, a Bíblia Sagrada mostra de uma forma muito clara a restrição que se deve ter, o cuidado que se deve ter com o trato do sangue. Comer, diz a Bíblia Sagrada, ingerir de forma nenhuma. E a Bíblia Sagrada dizia ainda que quando uma mulher estava num período de fluxo de sangue, ela não deveria ir para o templo, ela não deveria ir para o louvar a Deus, ela não deveria congregar, ela não deveria estar na igreja, ela deveria esperar aquele período do sangue passar para que ela pudesse então voltar à sua vida social e poder congregar na sua igreja e fazer sacrifícios para Deus. Se esta mulher estava há 12 anos, como diz o texto bíblico, com este fluxo de sangue, significa que ela estava há 12 anos sem poder ir para a igreja, sem poder congregar, sem poder cantar louvores a Deus junto com os levitas, sem poder receber a bênção do sacerdote, sem poder oferecer um sacrifício. Existia sacrifícios de animais, existia sacrifícios de cereais, mas aquela mulher, com este fluxo, a lei antiga dizia que ela não podia de forma nenhuma. Quando alguém está doente ao nosso redor e a coisa parece ser mais leve, aí todo mundo tem uma receita. Quando nós estamos gripados, alguém diz, não, é um chá de alho, é um chá disso, é um chá daquilo, toma isso, toma aquilo outro. E aí nós começamos a dar as nossas receitas. Outro dia eu estava resfriado e um amigo disse, não, isso aí é muito fácil, você toma uma pinga, uma dose de não sei o quê, e bota alho. Eu disse, se eu tomar uma pinga eu vou ficar bom? Ele disse, vai ficar bom. Eu disse, por que não vende na farmácia? Não é porque a farmácia deveria vender pinga, para quando a pessoa está gripada, e bota assim uma pinga com o alho, com o limão, com o mel. Aí eu disse, mas por que a farmácia não vende? Porque aí ficaria mais fácil, todo mundo teria mais acesso, e podia o médico até prescrever, né, colocar na receita. E esta mulher, estando nesta situação, ela provavelmente, no seu início, muitas pessoas deram algumas receitas para ela. Alguém disse para ela comer beterraba, alguém deu muitas dicas, muitas informações, sabendo que alguém já tinha passado por algo parecido, e a coisa não ficava boa. Ela tinha dinheiro, diz o texto bíblico, e ela então gastou o dinheiro com os médicos. Um médico dizia uma coisa, o outro médico dizia outra coisa, e ela foi, gastou, investiu e deu todo o tempo que tinha e todo o recurso que ela tinha.
Depois que o dinheiro acabou, depois que os remédios caseiros não surtiam efeito, depois que os médicos não tinham mais opções, esta mulher provavelmente foi para algum feiticeiro, e algum feiticeiro disse isso, disse aquilo, fez um trabalho, fez um sacrifício, fez uma coisa, fez outra, e os anos continuam contando, o tempo continua passando, e ela não fica boa de nada. E aí, imagina como esta mulher se sentia, uma pessoa que sangra, uma pessoa que passa o tempo, os anos viram e ela não encontra a solução. Anemia, provavelmente, já tinha tomado conta dela. Segundo a medicina, durante a anemia, a pessoa fica com a fadiga constante, falta de energia, sonolência. Ela pode ter falta de ar, ela não consegue fazer esforços leves, palpitações, taquicardia, dores de cabeça, tontura, dificuldade de concentração, palidez. Dependendo da causa, as unhas ficam fracas, ela pode ter queda de cabelo, falta de ferro, falta de vontade de comer algumas coisas estranhas. E tudo que passar em nossa cabeça pode e deve ter acontecido durante o período de 12 anos. Alguém disse para ela que ela tinha falta de permissão. E aí ela estava com a permissão baixa para poder ficar boa, ser curada. O outro disse para ela que ela tinha que falar positivamente, quando fala coisas positivas, isso vai atrair coisas positivas para ela. O outro disse que ela tinha que subir no monte 7 vezes e fazer uma oração, procurar não sei quem. E durante 12 anos, imagina a quantidade de pessoas e de quantidade de ofertas e de opções e quantas coisas ela experimentou, porque quem sangrava era ela, quem estava anêmica era ela, quem estava pálida era ela, quem estava sem força era ela. E agora ela diz a Bíblia que ela gastou todo o seu dinheiro, todos os seus haveres, mas ela não consegue estancar esta hemorragia. Até que um dia, a Bíblia Santa diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, estava passando por onde esta mulher estava, e um oficial do Império Romano chamado Jairo diz que seu filho está doente e pede a Jesus para que Jesus fosse na casa dele para curar o seu filho. E o oficial dele, né, um empregado dele. E esta mulher então vê Jesus, e a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus andava, uma multidão andava do lado de Jesus. Existe texto bíblico que diz que as multidões comprimiam tanto Jesus, que ele às vezes não tinha tempo nem para parar para comer, porque por onde ele passava, os seus discípulos, as multidões o acompanhavam, e era difícil de chegar perto de Jesus. E esta mulher então, ela tem uma ideia, ela tem fé, ela tem uma esperança de chegar perto de Jesus Cristo, e quando chegar perto de Jesus Cristo, ela tocar nas vestes de Jesus, na roupa de Jesus. O texto bíblico fala que tinha que ser na orla, nas franjas, é o que diz o texto original sobre o pensamento desta mulher. E Jesus, como judeu, os judeus andavam com um cordão, em 4 lados, 2 na frente e 2 atrás, um cordão azul e branco, chamado de franja, em português, chamado no hebraico, no original da Bíblia, de tzitzit, que era um cordão que os judeus andavam, e esse cordão era para que eles lembrassem da lei. Eles olhavam durante o dia para o cordão e lembravam dos mandamentos da lei, das leis de Deus. E esta mulher
já experimentou tudo. 12 anos se passaram, mas ela não tinha experimentado Jesus. Ela não tinha chegado perto de Jesus diante da sua situação. Só que, diante do seu flagelo, ela olha Jesus de longe, ela não sabe bem quem ele é, porque a Bíblia diz que Jesus se vestia igual aos homens do seu tempo, e ela vê alguém no centro e o povo querendo tocar, o povo querendo se aproximar, e ela diz: eu tenho agora que tocar em Jesus, mas tem um problema, tem uma multidão ao redor. Como é que eu faço para entrar, para chegar perto dele? Como é que eu vou chegar lá junto dele com a multidão toda que anda ao redor? E eu fico imaginando esta mulher tentando a primeira vez entrar no meio da multidão, e a multidão empurrando de um lado para o outro, e ela tenta e ela não consegue. E ela vai uma segunda vez no meio da multidão, e ela tenta, mas ela não consegue chegar perto de Jesus, até que ela é mais insistente, e ela vai firme, e empurra pessoas que estavam ali perto, para conseguir chegar perto de Jesus e tocar nas vestes, no manto, na orla, nas franjas, nos cordões judaicos da lei. E quando ela consegue tocar no Filho de Deus, ela sente algo diferente no seu corpo. Nenhum remédio que ela tinha tomado traz aquela sensação depois que ela consegue tocar em Jesus. E Jesus, no meio da multidão, diz o texto bíblico, para e diz: quem me tocou? Quem foi esta que me tocou? O apóstolo Pedro, que estava perto do Senhor, diz: mas Senhor, o Senhor deveria perguntar quem não lhe tocou, porque todo mundo por onde o Senhor passa quer tocar no Senhor. E ele diz: eu sinto que de mim saiu poder, saiu virtude. Não foi um toque da multidão, foi um toque de alguém que sofre há 12 anos. Foi o toque de alguém que estava incompleta no seu corpo e que conseguiu extrair do meu aquilo que ela tanto queria, aquilo que ela tanto sofria, aquilo que ela precisava. E Jesus, parando e perguntando, a mulher fica constrangida e ela diz: fui eu, Senhor. Fui eu, Senhor. Se o Senhor puder parar e me ouvir, eu conto a minha história. Eu conto por que eu estou aqui, eu conto por que eu toquei no Senhor. Eu conto tudo que eu venho passando, mas talvez eu não precise nem contar, porque o Senhor é o enviado de Deus, é o santo de Deus, é o ungido de Deus. E no Salmo de número 139, a Bíblia Sagrada diz que a palavra nem chegou na nossa boca e Deus já sabe de todas as coisas. O pensamento, a intenção subiu na nossa mente sem palavras, e o Senhor já sabe de tudo que se passa no nosso coração e na nossa mente. Mas se o Senhor tiver tempo, eu posso contar, eu posso dizer o que foi, porque foi que eu toquei no Senhor. E no versículo 49 que nós lemos juntos, Jesus disse para ela, versículo 48, então ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai-te em paz, vá na paz. A tua fé te salvou, a tua fé trouxe a cura para a sua vida. Não apenas a cura do que você está precisando no seu corpo, mas a cura daquilo que você precisa na sua alma. Olha que coisa.
depois de 12 anos sofrendo, aquela mulher recebeu a bênção, foi curada, foi salva, foi atendida por Deus, foi socorrida, foi acolhida e pôde ter uma qualidade de vida que ela não sabia do que se tratava. Mas antes de receber a bênção, aquela mulher teve que entrar no meio da multidão e empurrar alguém para um lado, empurrar alguém para o outro, para poder chegar perto de Jesus e tocar em Jesus. Existem pessoas ao nosso redor que nos pedem orações. Isso é normal, está correto. Alguém que nos pede orações, nós devemos orar, ajudar, fazer todo o possível que nós pudermos. Mas existem pessoas que querem a bênção, mas elas não querem sair da multidão que elas estão. Elas querem continuar indo para os mesmos lugares e querem serem abençoadas por Deus. A fé desta mulher, a dor que ela sofria, pelo tempo que ela sofria, pelo tipo de problema que ela tinha, a colocou no meio daquela multidão e empurrou alguém para lá, empurrou alguém para cá, para poder realmente ter esta bênção e tocar em Jesus. Existem pessoas que dizem que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, que acreditam na Bíblia Sagrada, mas elas não têm coragem de abandonar a multidão, de entrar no meio das multidões, afastar pessoas de si, pessoas que lhe fazem mal, pessoas que impedem que estas pessoas se aproximem mais de Deus, para ganhar o prêmio de se aproximar mais de Jesus, ser chamado de amigo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça, e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Se um homem chamado Abraão recebeu o título de amigo de Deus, por que eu não posso ser amigo de Deus? Porque você não pode ser uma amiga de Deus? Porque você não pode ser uma pessoa próxima a Deus, uma pessoa próxima de Jesus, uma pessoa que anda perto do Senhor Jesus, uma pessoa que a sua fé é maior do que a sua dor. A sua fé precisa ser mais forte do que o medo de encarar outras pessoas ou de abandonar, de andar junto com outras pessoas. Esta mulher é um exemplo, porque ela entrou enquanto Jesus passava. A Bíblia não diz quantas vezes ela tentou, se ela conseguiu de primeira, ou se ela foi conseguir na quinta tentativa. Mas a questão é que todas as pessoas têm a possibilidade de ter fé. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cada vez que você lê a Bíblia Sagrada, lê a palavra de Deus, um pouco de fé é gerada dentro do seu coração. Cada vez que alguém lê a Bíblia para você e você ouve, é gerado um pouco de fé dentro de você. Cada vez que você ouve uma mensagem bíblica como uma história desta, é gerado mais fé dentro do seu coração. É como um celular que a bateria está ali abaixo de 10%,
e você coloca no carregador todas as vezes que você tem contato com a Bíblia Sagrada, todas as vezes que você tem contato com um louvor verdadeiro para Deus, na sua bateria de fé, sobe mais alguns pontinhos, sobe mais alguns % dentro da sua fé. E se você é uma pessoa que está distante de Jesus por falta de tempo, você é alguém que alguma multidão está empurrando você para longe de Jesus. Se você não tem uma igreja onde você se alimenta da Bíblia Sagrada semanalmente, mais do que um dia da semana, alguma multidão está empurrando você para longe de Jesus. Outro dia, uma mulher ligou para mim e disse: olha, pastor, eu sou amiga da vizinha, da prima, da conhecida de uma pessoa que o senhor casou. O senhor realiza casamento? Eu digo, depende. Às vezes, depende da situação. A gente estuda caso a caso. Eu disse, não, porque uma amiga minha, da conhecida, da prima, da vizinha, que é parente, disse que casou e eu queria saber se o senhor pode celebrar o meu casamento. Eu digo, qual é a data? Vai ser na data X. Eu disse, eita, a data das minhas férias, vou sair, vou viajar, tentar viajar um pouco. Ela disse, que pena, mas não dá para ajeitar não. Eu digo, não, mas eu já estou com uma viagem programada. Aí eu disse, olha, você não tem um pastor que você conhece? Você não tem um padre? Você não tem uma igreja? Você não tem alguém que lhe conheça o seu noivo, que possa celebrar esse casamento? Veja, alguma multidão está empurrando esta pessoa para distante de Jesus. A cerimônia de um casamento nada mais é do que pedir a bênção de Deus para aquela união. A festa, é bom fazer festa, mas o casamento não é a festa, é a bênção. Ela quer a bênção, mas ela não conhece nenhum pastor. Alguém indicou o meu número para ela. Ela não tem um padre, ela não tem uma ligação. É alguém que quer uma bênção, mas é alguém que está distante de alguma forma. E se eu pudesse, estivesse aqui na data, dependendo da situação do casal, poderia ser que eu celebrasse, mas existem muitas pessoas que querem a bênção de Deus, mas tem medo do que os amigos, do que as pessoas vão dizer, do que a família vai dizer. Não tem tempo para Deus na agenda, não tem tempo para Jesus. Esta mulher sofria há 12 longos anos. Todas as vezes que eu leio esta história, olha, quando um dedo está doendo, a cabeça está doendo, uma semana já é algo que tira a gente do sério, que tira a gente do conforto. Imagina 12 anos. 12 anos de um fluxo de sangue que não para. Tudo que ela tinha de dinheiro foi embora. Os médicos não conseguiram resolver a bronca dela. Existem muitos problemas que muitas pessoas podem nos ajudar, mas existem problemas que são físicos e que são também espirituais, que somente Jesus pode ajudar você. Existem situações que as pessoas vão em todos os médicos. Existem situações em que
o estudo, o diploma, o conhecimento não vai ajudar você. Existe um mundo físico, material que nós vivemos, tocamos, enxergamos, e existe um mundo espiritual que nós não vemos, não tocamos, mas que nós vivemos. E existem coisas que acontecem no mundo material, físico, que primeiro aconteceu no mundo espiritual. E o desafio da nossa vida é conseguir viver bem nesse mundo material, físico, mas olhar para Deus, olhar para a Bíblia, olhar para Jesus e entender como é que nós vamos viver neste mundo espiritual. Tem gente que tem fé, tem gente que tem coragem. Havia uma multidão arrodeando Jesus, impedindo aquela mulher de chegar perto dele. Mas ele estava naquele lugar e aquela mulher não podia perder aquela oportunidade, aquela chance. E ela empurra quem precisava ser empurrado. Ela entra no meio. Não, mas só tem homem, tem muita gente. Eu vou assim mesmo. E ela entra no meio até ela conseguir tocar em Jesus. Eu pergunto para você que está aqui hoje, o que é que te impede de estar mais perto de Jesus? O que é que te impede de estar mais perto de Deus? O que é que rouba o seu tempo? O que é que rouba a sua paz? Como é que você alimenta a sua fé? Como é que você cuida da sua fé? O que é que você faz para que a sua fé se fortaleça, esteja mais firme, esteja na pessoa certa? Olhe para você agora, curve sua cabeça. Qual é a multidão que te afasta de Jesus? Qual é a multidão que, ao invés de te convidar para mais perto do Senhor, te convida para mais distante do Senhor? Quais são os dias e horários que você lê a Bíblia, ora, ou alguém prega a Bíblia Sagrada para você? Aquela mulher precisava chegar perto de Jesus, mas ela tinha que encarar uma multidão. Tem gente que tem medo de multidão, do que os outros vão dizer. E aí alguém pode não se aproximar de Jesus.
Jesus olha para aquela mulher e diz: vai, filha, a tua fé te salvou. Mas, Senhor, eu vim para ser curada do corpo. Mas quando você chega perto de Jesus, Ele pode curar do seu corpo, mas Ele também quer curar da sua alma, da sua vida, da sua salvação. Este é o Jesus da Bíblia. Você que está aqui hoje, nesta noite, e que sabe que precisa se aproximar de Jesus e encarar a multidão que for, nós podemos perder tudo, só não podemos perder Jesus. Só não podemos perder a salvação. Você que está aqui hoje e que deseja se aproximar mais de Jesus e encarar o que tiver para encarar, se coloque de pé neste momento para que nós possamos orar. Eu vou me aproximar de Jesus. Decida isto hoje. Eu vou me aproximar de Jesus. Quem tiver no meu caminho vai abrir caminho. Quem tiver na minha frente vai abrir caminho. Jesus continua de braços abertos para lhe receber. Você precisa dar os seus passos em direção a Ele e encarar o que tiver que ser encarado. Deus não está chateado com você. Deus é doido por você. Deus ama você. Ele ama tanto que mandou o Filho dele sangrar na cruz, no meu e no seu lugar. Você quer chegar perto de Jesus, tem que encarar o que tiver que encarar. Hoje eu vou mudar a minha vida. Aos teus pés eu vou deixar meu coração. Cuida da minha alma tão ferida. Quero tua graça e teu perdão. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Só em ti. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque não outro Deus além de ti. Só os acordes.
acordes. Existe alguém que está conosco e sabe que esta palavra encontrou lugar no seu coração e você diz: sou eu. Sou eu. Sou eu que preciso romper com as multidões e me entregar a Jesus. Somente existem coisas que muitas pessoas podem nos ajudar, mas existem coisas que somente Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Você que está aqui hoje, que diz assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. É esse Jesus aí? Eu quero. Erga sua mão onde você está e eu vou orar por você. Aí mesmo onde você está, você faz um sinal com sua mão para a gente lhe identificar, lhe ver e orar no nome de Jesus. 12 anos aquela mulher sofria. 12 anos ela já tinha tentado de tudo. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Ela já tinha ouvido todas as receitas que as pessoas falavam. Somente Jesus resolveu a bronca dela. Existem coisas que eu vou passar na vida, que você está passando na vida, que só Jesus pode resolver. A ciência é uma bênção de Deus. A inteligência, as descobertas que têm sido feitas, os médicos maravilhosos que nos ajudam tanto, isso vem de Deus. Mas tem coisa que só tem um que pode resolver. Ele não teve dificuldade de criar a terra pelo poder da palavra dele. Ele disse, ele diz e as coisas acontecem. Existe alguém que está conosco, que se percebe como esta mulher, que precisa chegar perto, mais perto de Jesus, porque só Ele tem todo o poder no céu e na terra. Só Jesus morreu na cruz no nosso lugar e prometeu que um dia voltaria para buscar o povo que confessa o nome dele. Existe alguém que está conosco? Levante sua mão e nós vamos orar. No nome de Jesus. No nome do Filho de Deus. No nome de Jesus. Quero convidar a irmã Fátima Machado, a irmã Eva Santana aqui à frente. Existe mais alguém aqui conosco que vai fazer aniversário nesta semana, como estas irmãs estão aqui agora? Se houver, você pode vir para cá também, tá bom? Você que está aqui hoje e que tem um pedido para fazer para Deus, já tem apresentado diante de Deus e quer apresentar aqui junto conosco, você que tem um pedido de oração, de algo que está acontecendo na sua família ou na sua vida, vem aqui à frente e vamos orar juntos, no nome do Senhor Jesus. Você que está aqui conosco e que sabe que precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa fazer isto o mais rápido possível. Ninguém garante tempo, ninguém pode garantir o dia de amanhã.
nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Você que ainda não confessou o nome de Jesus, faça isso hoje. Faça isso hoje no nome de Jesus. Vamos orar juntos. Santo Deus, no nome do teu Filho Jesus, no nome que tem todo o poder no céu e na terra, é no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos pelas lutas, pelas dores que estas pessoas estão se apresentando ou apresentando a alguém. Ó Pai, no nome do teu Santo Filho Jesus, toca nessas vidas, Senhor, com o teu poder, com a tua bênção, com a tua cura. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, porque Deus não conhece a palavra impossível, não faz parte do vocabulário do eterno a palavra impossível. E através da nossa fé e da bênção de Jesus, quantos milagres, Senhor, têm acontecido, quantas pessoas têm sido curadas, socorridas. Ó Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós oramos e apresentamos junto com cada pessoa que aqui está. Te pedimos, Senhor, pela vida da Eva, pela vida da Fátima. Sustenta elas com a tua graça, com o teu poder. Senhor, tudo que elas colocam em tuas mãos em oração, suas famílias, seus projetos, Senhor, as abençoa no nome de Jesus, ó Pai. Pai, se existe alguém que está conosco, que precisa ser gerado fé no coração dele, no coração dela, Senhor, para que ele rompa qualquer multidão que esteja atrapalhando esta vida, Senhor, de chegar mais perto de Jesus, de chegar mais perto da tua igreja, de chegar mais perto da tua palavra. Ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, que o Espírito de Deus gere fé neste coração agora, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Dá-nos da fé semelhante àquela mulher, que em detrimento a 12 anos de sofrimento, não perdeu a chance, não perdeu a oportunidade de correr para Jesus. Que nenhum, Senhor, que aqui está, perca a chance de correr para o teu Filho Jesus. É o que nós oramos e agradecemos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vire para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus te abençoe. Deus te dê uma boa semana. A pessoa que está atrás de você, à sua frente, diga assim: Deus te dê uma boa semana. Deus te dê uma vitória em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Queremos convidar a irmã Rita Marques a falar do projeto com as crianças, que já está planejado e os materiais já começaram a chegar. Nós vamos mandar, vamos divulgar que todo primeiro domingo de cada mês, como nós já fazemos, excepcionalmente hoje não, ceia do Senhor. Todo segundo domingo, culto do amigo. Terceiro domingo fica tema livre.
E todo quarto domingo do mês vai ser o culto da família. Quais são os princípios da Bíblia para uma família? Então, todo último domingo de cada mês, alguém estará pregando quais são os princípios que foi que Deus planejou para uma família. Então, será no quarto. Então, primeiro ceia, segundo do amigo, terceiro tema livre, quarto família. Os princípios do Senhor para a família. Conte a história aí, Rita. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria convidar a irmã Neuza, e ela que vai falar um pouquinho desse aviso de hoje. A gente já começou e nós precisamos de parceiros de oração, e a nossa irmã Neuza é que está responsável para convidar aqueles parceiros, tá bom? Graça e paz, igreja. Assim como eu fui convidada pela nossa irmã Rita, eu gostaria de estar convidando todas as irmãs para juntas estarmos orando por esse projeto, né? Sabemos que não é fácil, que vão surgir várias barreiras, empecilhos nesse projeto que é de evangelização infantil. Então, eu vou estar ali na porta, as irmãs que quiserem, não só as irmãs, mas os irmãos também, estar conosco nessa intercessão, vai ser muito importante. Então, junte-se a nós e dê o seu nome para estarmos orando, jejuando, e vamos juntos nessa missão tão linda, né? Que é estar evangelizando as crianças. E quando a gente fala de oração, alguns estão falando, eu estou orando pelo projeto, eu estou orando pelo evento, mas eu quero que a gente lembre, qual é o foco desse projeto? Ele não é apenas um evento, ele vai ser um evento de evangelismo, ele vai ser um projeto onde a gente tem o papel e o compromisso de evangelizar crianças. E, através das crianças, chegar até a casa das famílias. Então, quando a gente pensa, vamos orar por isso, então eu quero lembrar os irmãos, orem por cada criança que vai chegar aqui nessa igreja e que a gente vai até a casa dela. Porque a gente vai evangelizar. A gente não vai ter um evento, não. A gente vai falar de Jesus, a gente vai apresentar Jesus a essas pessoas, a essas crianças. Então, a gente precisa. Mas eu estou orando pelo projeto. A irmã é responsável para estar com um grupo de parceiros de oração, onde vão interceder, onde vão jejuar, onde vão contar, eita, aconteceu isso na reunião, aconteceu isso na casa da criança, vamos estar orando por isso. Então, assim, esse parceiro de oração, esse grupo, essas pessoas que estarão intercedendo, elas vão estar especificamente falando de coisas que está acontecendo, vão conversar, vão trazer para a gente algumas soluções, alguns motivos de se alegrar. Então, a gente precisa. Não que, eu estou orando, sim, tudo bem, mas a gente está precisando. E a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne. A gente sabe disso. Então, é contra as potestades do mal. E se a gente já começou a dar um passo de guerra, e essa guerra é espiritual, a gente precisa orar. Então, aqueles que quiserem, irmã, conta comigo, porque eu quero estar junto desse grupo, eu quero interceder por esse grupo, eu quero revestir esse grupo, porque eles precisam para chegar na casa das pessoas e chegar com a graça do Senhor Jesus. Então, a gente precisa de alguém, chegando, orando por nós, nos revestindo da graça do Senhor. Claro que a gente está fazendo, a gente vai orar, mas a gente precisa de ter essa cobertura. Então, se o seu coração falou, eita, eu preciso estar junto aí, porque não é apenas um evento, é algo que eu vou chegar na casa da criança, eu vou evangelizar, eu vou trazer famílias, ou eu vou chegar na casa das famílias e abençoar com a presença de Jesus. Jesus não transformou a nossa vida? Transformou? Ele transforma. Então, se Ele transforma e a gente sabe que isso é vida para nós, a gente precisa abrir a nossa boca para chegar até onde Jesus ainda não chegou. Por isso, a gente vai começar com as crianças. Amém? Então, a irmã Neuza vai ficar lá atrás,
Olha na frente. Lá, ela vai estar na porta, esperando vocês. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana abençoada e cheia de livramentos. Deus abençoe a cada um.